coração para coração. Olá, vocês estão de casa? Aqui é o pastor Abraão Bacelar, de coração para coração, entrevistando o nosso pastor Maurício, é o líder de região aqui da Assembleia de Deus de Goiânia, da Comadesma. É um prazer estar aqui com o senhor, pastor Maurício, e eu tive agora, um pouco antes, com o pastor Raul, que homem sensacional, né? Um contador de história nato, e essa história edificou as nossas vidas. Estamos aqui para te entrevistar hoje, para te conhecer um pouquinho melhor. Eu quero quebrar esse protocolo, porque todo mundo fala assim, pastor, como começou a convenção, tal, como começou o pastorado. Não, eu quero saber quem foi o pastor Maurício. O pastor Maurício na infância, na gestação, quem foi a mãe, o pai do pastor Maurício, onde ele foi criado? Rapaz, muito bem, bom, satisfação poder participar e dar essa mensagem aqui a esse pessoal tão seleto, que é o povo que nos assiste. Deus possa continuar os abençoando em nome de Jesus, e dizer que o pastor Maurício é alguém que é simples, assim como muitas pessoas que Deus tem chamado nesta nação, que tem vivido o melhor de Deus. Nasci no estado do Pará, sou filho do senhor Domingo Gomes de Oliveira e a dona Salustiana, nome diferenciado. Nasci lá e fiquei até 15 anos lá no estado do Pará. Em algumas cidades nós moramos, a nossa família é oriunda do Maranhão, porém eu nasci no Pará e fui criado lá e terminei de me criar aqui no estado de Goiás, precisamente em Goiânia. E aqui estamos, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito aqui na Assembleia de Deus Comadesma. Hoje nós tivemos um encontro aqui com obreiros e esposos de obreiros, que foi uma bênção. Nós tivemos uma ministração abençoada, onde o Senhor impactou os nossos corações através da ministração com o pastor Raul, homem experiente, nato na palavra. Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu tenho certeza que continuará fazendo, e nós precisamos de aproveitar bem momentos como esse que aconteceu aqui. É verdade. Eu quero também saber, nós queremos saber também, o que o senhor fez para sobreviver sem ser o pastorado, sem ser o pastor Maurício? Como o senhor começou na sua profissão? Porque o senhor falou agora da sua história, o senhor me lembrou um pouquinho da história de Jesus. Aí Jesus era carpinteiro. E o senhor? Olha, na verdade, para chegar aqui, a gente percorreu alguns trechos, alguns caminhos. Primeiro, processos. Alguns processos. A nossa família é uma família bem simples, uma família de pouca poder aquisitivo. E eu fui criado no Pará, como eu disse há pouco. E lá a gente fazia de tudo, de roça, plantação de arroz. Nós também já mexi com tijolo, já fiz no tijolo, telha, já enchi carvoeira, no caso carvão. Aí é forte, o carvoeiro é forte. E de tudo um pouquinho a gente já fez, capinou quintal, cavou cisterna, cavou fossa, e chegamos a um nível em que Deus disse assim, para aí, eu vou te abençoar, para que não seja preciso fazer isso, mas a gente continua trabalhando, dando duro, porque ser pastor não é mole, mas também aprendi uma profissão de pedreiro. Depois fui trabalhar fora do Brasil por alguns anos, cuidando de igrejas, de construções, e hoje estamos aqui dizendo que o Senhor é bom. Quando Deus te colocou na prateleira da olaria, na casa do oleiro, que a gente costuma falar e pregar para o povo, o seu ministério começou como e quando? É uma boa pergunta, porque eu comecei o ministério, o Senhor me chamou, eu tinha 15 anos. Não foi do ventre da mãe? Eu acredito que sim, mas eu aceitei, porque uma coisa é você ser chamado. Isso. E outra coisa é você aceitar o chamado que Deus te confiou. Porque tem muita gente aí fora Por isso que ele tem um chamado, ele canta, ele tem uma boa oratória, ele é um bom administrador, porém não é exercício da obra de Deus. E para isso a gente precisa compreender que Deus nos dá talentos, dons e aptidão para que possamos exercer isso com equilíbrio, para a glória de Deus. E Deus me chamou com 15 anos, eu tinha 15 anos quando eu cheguei aqui também no Goiás, e um dia eu resolvi, estava trabalhando lá no trabalho, me deu vontade de ser crente, eu convidei um cunhado e disse, vamos lá aceitar Jesus, e fomos à igreja. Quando eu cheguei à igreja naquela noite, de uma terça-feira, ele não foi, aí eu não tive coragem de ir,
naquela decisão que eu havia tomado, mas o Senhor continuou batendo forte no meu coração, me chamando à realidade, à santificação. E eu cheguei no trabalho no dia seguinte e disse para ele: rapaz, o senhor me falou que ia? E ele disse assim: nós vamos na quinta-feira. E na quinta-feira próxima, eu fui na igreja novamente, não, ele não foi. E lá, quando começou o culto, eu me levantei em uma igreja enorme. Eita, aquele corredor parecia que não ia acabar mais. E eu fui lá na frente sozinho e disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E com 15 anos, de lá para cá, nunca fiquei afastado dos caminhos do Senhor. Eu nunca fiquei em uma ceia sem tomar. Deus me deu uma família maravilhosa, esperei o tempo de Deus. É por isso que tudo isso está acontecendo, porque esperando o tempo de Deus, tudo dá certo. Tudo dá certo. O senhor contou a sua história, eu fui convertido por um porteiro. Cargos ministeriais na igreja, é só um cargo? Porteiro é só um porteiro? Sonoplasta é só um sonoplasta? Não é bem assim. Cada um de nós, independente da função que exercemos no reino de Deus, na igreja, no templo, na sociedade, é importante. Porque tem funções que de repente a pessoa menospreza, achando que, por exemplo, o zelador ou o porteiro é uma função simples, mas de repente ele não tem a atitude de fazer, não vai limpar a igreja. Então são ofícios que são tão importantes quanto ministrar a palavra, porque chegar num ambiente cheiroso, agradável, é muito maravilhoso. Então, o ministério não começa apenas em cima de um altar, ele começa em várias funções dentro da igreja. Então, todas as funções dentro da igreja é importante. Nós estamos agora, se não me falha a memória, fazendo 20 anos de Comadésima, correto? Nasceu da CGADB, CIA de Seta do Maranhão, né? E a famosa Seta. E fala um pouquinho, assim, bem resumidamente, sobre a nossa convenção. A nossa convenção, ela faz parte, sim, da CGADB, mas ela é nascida da Assembleia de Deus do Seta. Seta, que quer dizer Centro de Evangelização Tocantins Araguaia. E há 20 anos atrás, por um dos nossos pioneiros, foi proposto a ideia de emancipar mais 3 convenções, pegando a convenção do CIA de Seta. Cresceu muito. E dividindo, cresceu muito, precisou dividir para que abrangesse mais lugares e dividisse mais a questão de liderança. Então foi dividido em 3 convenções, sendo uma das convenções a Comadésima hoje, que nós estamos, que é o Seta, que é a mãe de todas as setas. Tudo em comum acordo. Tudo em comum acordo. Uma proposta na plenária foi feita e foi aceita, com a exceção de um único voto naquela ocasião, que foi contrário, os demais todos se manifestaram favorável e Deus tem nos abençoado até aqui. Continuando lá na prateleirinha da olaria, eu acho que Deus fez um 360 do senhor, na minha mente. Tirou o senhor de um lugar onde o senhor já tinha formado, estava tudo organizado, tudo perfeito. Talvez até eu olhe pelos olhos da fé melhor do que aqui, não sei de falar. E ele deu um 360 na sua vida. Como que foi chegar no estado de Goiás? E estar aqui hoje, como presidente da AD Comadésima de Goiânia, liderando esse campo imenso que é o estado de Goiás. Área 62. Essa situação aconteceu seguinte: Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar e ele precisa de alguém disponível e se coloca à disposição. E nós estávamos na cidade de Tucuruí, no Pará, fazendo a obra de Deus, uma igreja abençoada, um povo maravilhoso. Meu abraço a todos os irmãos em Tucuruí. Mas houve uma necessidade da parte da nossa convenção, entendendo que o meu perfil seria viável para o estado de Goiás. E aí o pastor disse que precisava de mim, nosso presidente, e aqui estamos. Claro que mudar de um lugar para o outro exige renúncia, exige sacrifício, porque você está estruturado em um estado, em uma cidade. Para poder abandonar tudo, tem que ter uma obediência à voz de Deus, entender que é o tempo de Deus e saber que, estando debaixo da batuta da nossa liderança, nós temos muito a crescer e prosperar. E é isso que tem acontecido aqui, porque estamos debaixo de uma proteção divina e da nossa liderança, pastor José Alves Cavalcante. Bom demais. Pastor Maurício, para finalizar, Sim. Eu quero te agradecer por essa entrevista, Prazer em nome meu. de todo o povo brasileiro e até o povo que nos assiste aí de fora.
Quero te dizer que foi um prazer conhecer o pastor Raul, foi um imenso prazer. Quero que o senhor leve o nosso abraço para o pastor José, o nosso presidente, que o Raul é o nosso vice, né? O José é o nosso presidente. Eu não tive a honra de conhecê-lo. Quero aproveitar essa oportunidade, pessoal, para agradecer ao pastor Maurício, pessoalmente o pastor José, que recebeu aí o pastor Adinael lá na Bahia. Uma benção. Rapaz, ele falou tão bem, que foi tão bem acolhido por vocês, um amor tão grande de Cristo. Pensa num homem que está satisfeito, Glória que está a Deus. maravilhado. Então, aqui está meus agradecimentos ao senhor e ao pastor José. Agora, olha para lá e deixa uma mensagem para o povo. Não só o povo brasileiro, mas o povo que está assistindo em qualquer lugar do mundo. Muito bem. Eu quero dizer a todos que nos ouvem nessa tarde, nesse momento, não sei qual é o momento que você está ou vendo esse vídeo, mas eu quero dizer que é preciso sonhar. Deus, Ele trabalha acima das nossas expectativas, Ele abre portas maiores do que nós imaginamos, porque o nome dele precisa ser glorificado. E sonhos são coisas que precisa de haver o sonhador e alguém que executa os nossos sonhos. É como uma arquitetura. Alguém vai lá, rabisca no papel um projeto, mas tem que ter alguém que executa, que no caso o pedreiro, no caso o servente, aquele engenheiro que vai ali dar uma observada na questão da construção. Assim também é os sonhos. Precisa de alguém que sonhe, e os sonhos são os projetos. E nós temos um Deus que executa os nossos sonhos. Aleluia. E que cria em nós sonhos que só Ele pode realizar. Porque para nós existem sonhos que são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Levantar, encerrando essa entrevista aqui. Deus abençoe. De coração para coração, pastor Abraão Bacelar. Eclesiastes 3 para você meditar. Muito bem. Obrigado, meu querido. Oi. Deus abençoe. De coração para coração.